Olá, meu nome é Elidio Santos Pedreira, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Educação Científica, Inclusão e Diversidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus Setens, situado aqui em Feira de Santana. Estou aqui hoje para compartilhar esse vídeo, legitimando a minha participação no 6º Reconcitec, né? A pesquisa que eu vou desenvolver, intitulada Educação Escolar Quilombola, o diálogo entre os saberes como mecanismo de fortalecimento da identidade negra, será realizada em uma comunidade quilombola situada no distrito de Matinha dos Pretos, aqui em Feira de Santana. E essa pesquisa ela está sendo orientada pela professora Ana Paula Diolio. O objetivo dessa pesquisa é entender como os saberes formais, os saberes da escola, elas dialogam com os saberes da comunidade local, no sentido de dar um fortalecimento à identidade negra desses estudantes. E o porquê dessa pesquisa? No tempo em que transitava nessa escola, eu percebia as relações étnico-raciais, elas se davam de forma muito tensas. E os estudantes negros, eles tinham uma dificuldade muito grande em aceitar-se negro, e também os estudantes não negros tinham uma dificuldade em lidar com os negros, educandos negros daquele espaço. Outro aspecto também que vale a pena ressaltar e que me chamou muita atenção é que a escola, pois está situada em um território de quilombo, na verdade, essa comunidade que é Genipapo 1, Genipapo 2 e o quilômetro 13, porque a escola é uma escola nucleada, então ela possui 3 unidades nessas comunidades, que é uma próxima à outra. Ela atende os educandos, né, os estudantes oriundos desse território. Então, assim, essa escola ela passou por uma formação, que foi uma formação em educação escolar quilombola, formação essa que contemplava as escolas ou que estavam situadas em território de quilombo ou que estavam situadas também em comunidades já com a certificação de comunidade de escola quilombola. Então, assim, busco na minha pesquisa entender de que forma esses saberes, né, construídos no momento da formação, eles são materializados no chão da escola, pensando nesses educandos que são oriundos de comunidades quilombola, que são majoritariamente negros e negras, né, e que têm ainda essa grande dificuldade em lidar com esse ser negro, nós antecipamos a hipótese de que por se tratarem de criança, por toda essa questão toda de negação histórica, né, da nossa historiografia oficial. Então, visando dar conta dessas inquietações, busquei desenvolver um projeto de pesquisa nessa área e percebi que esse projeto ele foi muito bem contemplado por esse programa Educação Científica, Inclusão e Diversidade, né? Um aspecto muito interessante que chamou minha atenção no momento em que eu participava de atividades nessa escola assim, a riqueza cultural daquele ambiente, daquele espaço, né? E assim, os laços de parentela eram muito fortes, muito extensos, né? Um parente, um ente tinha parente em outras comunidades, então ali a gente percebia que eram tios, irmãos, sobrinhos, primos, então, ou seja, o laço de parentela muito forte. A forma de se organizarem socialmente, né? A forma de se manifestarem culturalmente, né? Assim, uma coisa que era muito forte, muito visível, que é ainda, na verdade, muito forte, muito visível, que eu digo que é a liga entre todas as comunidades, é a presença do samba de roda, né? E um samba de roda muito peculiar daquele espaço. Isso são elementos que a gente pode antecipar, que são constituintes das comunidades quilombolas, né? Então, assim, no que diz respeito às questões culturais, a gente percebe de uma forma muito positiva o sentimento de pertença, mas as relações raciais ainda, assim como eu disse anteriormente, ainda
eram muito tensas, né? Eram e são, em certa medida, muito tensas, pelo menos até o momento em que eu pude observar. Daí, além da questão da pertença, pela discussão étnico-racial, né, pelo território, que é um território que me remete às minhas raízes, né? Então, assim, há todo um envolvimento, não só no que diz respeito ao conhecimento acadêmico, mas também de retomada dessas minhas raízes, né? De um aprofundamento de conhecimento dessas minhas raízes. Eu me inquietei e busquei fazer essa pesquisa nesse ambiente, que é um ambiente muito rico, é um ambiente de uma cultura muito bonita, muito significativa e muito forte. Então, assim, para desenvolver essa pesquisa, além dos documentos oficiais, que são as diretrizes para a educação escolar quilombola, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, né? Ou seja, a implementação da Lei 10.639, da 11.645, né? Desses documentos oficiais do próprio currículo da escola, das próprias diretrizes da Secretaria de Educação do município, que são documentos oficiais em que a gente deve se apoiar para fazer essa pesquisa. Eu busco aporte teórico também em alguns autores, como Eliane Cavalheiro, né, como Kabengele Munanga, como Nilma Lino Gomes e outros, Caldarte, né, que fazem discussão sobre quilombos e comunidade quilombola. Então, assim, são aportes interessantes que eu sei que poderão auxiliar e muito no percurso dessa pesquisa. E entendo que durante o desenvolvimento da mesma, com certeza buscarei outros autores que me darão mais subsídio para o desenvolvimento. E a metodologia que eu penso em utilizar é a etnografia crítica, né? Assim como também a pesquisa colaborativa, né? Que poderá, sim, com certeza, entender, né? Como essas questões culturais elas são construídas, como essas questões culturais elas acontecem, né? E como essa interatividade entre os sujeitos ela se dá, né? E assim, como direi, os recursos que buscarei utilizar para o desenvolvimento dessa pesquisa, né, para a coleta de dados e instrumentos, penso em fazer a partir da observação participante, de entrevista semi-estruturada, que são entrevistas que dão um leque, uma opção enorme, né, na questão das respostas. Então, assim, e da própria coleta de materiais, da coleta de materiais dos documentos oficiais, né? E assim, está o tempo inteiro na observação para ver como se dão essas relações na escola. Isso vai, com certeza, me dar um suporte muito grande no que diz respeito à coleta desses materiais. Frente a tudo isso, uma das questões que penso em deixar como uma colaboração para a própria instituição e para a comunidade será a confecção de uma cartilha pedagógica que ficará disponível para que todas as pessoas, né, que todos os interessados, inclusive até alguns educandos que já conseguirem estar nesse estágio de consulta, né, de pesquisa, eles possam ter acesso e fazer uso, né? Tanto para os professores, quanto para a comunidade, quanto para os educandos e tantas outras pessoas que que tiverem a necessidade de buscar um aporte para desenvolverem seus trabalhos, né? Vale salientar que a Matinha é um território muito vasto, ela é composta de várias comunidades, né? Se não estou muito enganada, acho que são 17 comunidades, e entre essas comunidades, uma já é certificada, sendo que
onde a escola está situada ainda não há certificação, porém a escola está situada no território de Quilombo. Então há toda uma questão que chama a atenção para que possamos desenvolver ações no que diz respeito ao fortalecimento dessa identidade negra, visto que esses educandos eles ainda passam por esse processo de negação externa e de autonegação. Precisamos nos apropriar dos bens culturais, das grandes contribuições do legado desse povo, do povo negro, do povo quilombola, para a construção da sociedade brasileira e dar evidência a esses fazeres, a essa forma de viver, de se relacionar, de construir, a fim de que os seus filhos, de que todas as pessoas elas tenham orgulho e pertença das suas existências. E nesse intuito é que eu busco desenvolver essa pesquisa, pois o legado cultural que o povo negro, que o povo quilombola, que deixou ou deixa ou ainda está deixando para a nossa sociedade, ele é inegável. Então, portanto, espero poder dar minha parcela de contribuição também no sentido do fortalecimento da identidade negra desses educandos e de também ajudar a legitimar os saberes tanto da escola quanto da comunidade na evidência desses saberes e entendendo como eles dialogam com a escola ou como a escola dialoga com esses saberes. Essa é a intenção da minha pesquisa. Espero ter um bom desempenho e espero, assim, além de um bom desempenho, espero dar uma boa devolutiva como resultado desse trabalho que envolve, além dos conhecimentos do arcabouço epistemológico, do arcabouço cultural, envolve também a questão do sentimento de pertença. Em suma, é isso que eu desejo fazer e espero ter sucesso para mim e para todos aqueles que vierem no futuro ter acesso a esse material. Muito obrigada.